Olá, tudo bem? Professor Pedro aqui. Estou aqui hoje para poder falar sobre vetores, operações parte 2. Para quem não assistiu a primeira parte, eu acho imprescindível você voltar, assistir operações parte 1, que seria a soma vetorial, para depois você entrar nessa aula aqui e assistir a parte 2, que seria a subtração e multiplicação de vetores, tá? Porque os conceitos básicos aplicados a vetores a gente sabe que depende da direção e do sentido. E a soma vetorial te ajuda muito a ficar, vamos dizer assim, no entendimento do que vem a ser a soma vetorial, tá? Então, vejam primeiro soma vetorial para depois vir aqui para a parte de vetores, operações, subtração e multiplicação, tá? Se você é novo aqui, não me conhece ainda, já vou pedir para você para poder se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para poder ficar por dentro aí de todas os conteúdos que a gente está produzindo, para poder ficar ligado aí em como trabalhar com a física no ensino médio, tá? Vamos começar então aqui a falar de vetores, operações, parte 2, tá? Lembrando, mais uma vez, se você não assistiu a parte 1, vale a pena assistir, porque lá você vai ter todo o entendimento sobre a parte de vetores, a adição desses vetores, tá bom? Então vamos lá. Subtração vetorial. Como é que funciona a subtração vetorial, né? Primeira coisa é poder entender o que é um vetor oposto. Quando você fala em subtração vetorial, você trabalha com a ideia de somar um vetor oposto. Mas o que é um vetor oposto? Primeiro, ele é representado por um sinal negativo e é associado a um vetor que seria a inversão do vetor que você tem original. Então vamos dizer que você tem um vetor A qualquer. Quem seria o meu vetor oposto de A? Ele seria representado como menos A, teria o mesmo tamanho que A, a mesma direção que A, só que ele teria o sentido oposto ao vetor A. Então, a representação dele ficaria menos A. Então, eu vou dizer que ele tem o quê? Ele vai ter o mesmo módulo, ele vai ter a mesma direção, ou seja, a mesma linha de atuação, porém, ele vai ter o quê? O sentido oposto ao vetor A, que é o original, tá? Então, o menos A, ele é um vetor oposto de A. Por quê? Porque ele tem o sentido oposto ao vetor A original, tá? E aí, o que que acontece? Como que eu faço a subtração vetorial? Quando eu faço a subtração vetorial, eu penso o seguinte, que nós vamos usar a ideia do vetor oposto e aplicar uma adição, ou seja, uma soma vetorial mesmo. Então, como que seria x menos y? Para eu fazer x menos y, o que eu ia fazer? Eu vou definir quem é o vetor x e quem é o vetor y, só que aí, aqui, ó, eu posso escrever isso aqui como x mais menos y. E é aqui que é a nossa jogada, né? A nossa jogada aqui é justamente estabelecer como ficaria o meu vetor definido como x menos y a partir da soma do vetor oposto. Então, a partir de agora, o que a gente vai fazer é simplesmente fazer essa operação. Primeiro, quem que é o vetor oposto de y? Seria o menos y, que tem o mesmo módulo, a mesma direção e o sentido oposto. E aí agora a gente leva para a malha quadriculada. Posicionamos aqui o nosso vetor x, tá? Que é positivo, porque ele vai continuar sendo mais x, e eu vou somar com o vetor oposto de y, que seria posicionando aqui, ó. O meu resultante, então, vai ser o que sai do primeiro e liga no último, visto na aula anterior. E aí, o nosso resultante, então, fica sendo um vetor R que vai ter exatamente 3 unidades, vertical para baixo. Então, aqui, ó, eu só preciso contar as unidades para saber que o meu vetor R, ele vai ser um vetor tal que o módulo de R vai ser de 3 unidades, a direção dele vai ser vertical, e o sentido dele vai ser para baixo ou descendente. Tá? Então, essa é a caracterização desse vetor R, resultante. Ou seja, o módulo dele é 3 unidades, a direção é vertical e o sentido
descendente, tá bom? Então, qual foi a nossa ideia para poder resolver essa operação de subtração? Na verdade, o que eu fiz foi utilizar a operação de adição, que a gente já viu na aula anterior, e usar a ideia do vetor oposto para poder fazer o joguinho de sinal aqui e fazer ficar menos, né? E aí, o que seria o vetor oposto? É um vetor que tem mesmo módulo, mesma direção, mas está com sentido contrário. E aí eu apliquei a regra de soma normal, né? Que seria x mais menos y. E o menos y, então, vai ser encaixado na extremidade do x. Então, onde termina o x, começa o menos y, e aí o resultante é o que sai do primeiro e liga na extremidade do último, tá bom? Então, só isso seria a nossa ideia de subtração vetorial. Trabalhar com a ideia do vetor oposto o tempo todo. Agora a gente vai falar da multiplicação de vetores. E aí, para multiplicar vetores, a gente tem que pensar assim, ó. Podemos multiplicar vetores, um número por um vetor, e esse número pode ser positivo, negativo, ou ser igual a zero. E também podemos multiplicar vetor por vetor. Só que aí, na hora de multiplicar vetor por vetor, a gente tem duas formas. O produto escalar e o produto cartesiano. Vamos falar de todas essas informações aí a partir de agora, tá? Então, primeiro, multiplicar um vetor por um número k qualquer. Esse k, ele é um número pertencente ao conjunto dos números reais, tá bom? Então, olha só. O produto de um vetor v, definido por um número k, esse k pertencente aos reais, resulta em um novo vetor, que vai ser o k vezes vetor v. Aí vem as ideias, né? A primeira ideia, se o k for positivo, ou seja, se o k for maior que zero, o que vai acontecer? O vetor resultante terá a mesma direção e o mesmo sentido do vetor inicial. Então, só que com o módulo multiplicado k vezes. Ou seja, olha só, se eu tenho um vetor v, se eu for multiplicar esse vetor v por 3, como é que ficaria? Eu pegaria o vetor v mais o vetor v mais o vetor v. Por quê? Porque, na verdade, a multiplicação é a soma de parcelas iguais. Concorda? Então, o que acontece é que quando eu multiplico aqui, por exemplo, para poder descobrir um vetor r, e esse r é igual a 3 vezes v, na verdade eu estou pegando o v e somando ele 3 vezes. Então, o meu resultante fica sendo um r sendo igual a 3v, ou seja, ele vai ter o triplo do tamanho, ou seja, o módulo dele vai ser 3 vezes maior, porém ele vai manter a mesma direção e o mesmo sentido. Então, isso é multiplicar um vetor v por um número k positivo. Agora, e se o k for igual a zero? Toda vez que você multiplica um valor por zero, você concorda que o resultante dele é zero? Então aqui o que vai acontecer é isso, né? O vetor resultante será nulo. Então a gente vai ter o nosso vetor resultante aqui nesse caso igual ao zero com a setinha em cima, que representa o que a gente chama de vetor nulo. Tá bom? Então esse carinha aqui, ó, que é o zero com uma setinha em cima, nada mais é do que o meu vetor nulo. E por fim, o que acontece quando eu multiplicar por um valor de k que seja menor do que zero? Nesse caso, nós estamos trabalhando com um valor negativo. E se ele é negativo, o resultante terá a mesma direção, porém a gente vai ter um sentido oposto ao vetor original, porque o menos, a gente acabou de ver que o menos representa o vetor oposto. Então, vamos pensar no seguinte, se eu tenho v e peço um resultante S igual a menos 3 vezes o V, na verdade eu vou pegar o V e vou fazer o vetor oposto dele 3 vezes. E somar essas parcelas. Ou seja, eu vou encontrar um S que vai ser menos 3V, que vai ter 3 vezes o módulo do vetor original, a mesma direção, mas o sentido sendo oposto ao do vetor original. Então, se eu multiplico por um k positivo, ele mantém a mesma direção e o mesmo sentido. Se eu multiplico por um k negativo, ele vai ficar com um valor que vai ter direção a mesma, mas o sentido sendo oposto, ok? Então, essa é a regra básica. Mas, no mais, é só trabalhar com a modificação do tamanho do módulo do vetor, tá bom? Agora, o que acontece quando eu tenho o que a gente chama de produto escalar? De vetor por vetor.
O produto escalar de vetor por vetor nada mais é do que você pegar dois vetores e multiplicá-los, mas sem se preocupar com a questão da direção e do sentido, porque na verdade ele vai se transformar num valor escalar, ele vai transformar num número com unidade. Então esse produto escalar, se a gente for observar, ele vai ser representado por esse pontinho de multiplicação, tá? Então o sinal de multiplicação para o produto escalar, ele vai ser sempre um pontinho. Então quando eu faço U pontinho V, que seria o produto escalar de U por V, nós vamos fazer o seu módulo exatamente como? Vamos pensar num vetor U qualquer aqui, tá? Num vetor V qualquer aqui. Eu vou colocar os dois na mesma origem, tá? E ao colocar os dois na mesma origem, eles vão ter um ângulo entre eles. Esse ângulo aqui vai ser muito importante para a gente definir quem vai ser o nosso módulo do vetor resultante. Então vamos dizer que o vetor resultante R, ele vai ser o produto escalar de U por V, certo? Então, nesse caso, o que que acontece? Esse vetor aqui, ele na verdade, ele vai ser um produto escalar. E esse produto escalar vai ser dado como o módulo de U vezes o módulo de V vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Um exemplo típico do cálculo do produto escalar de dois vetores é o trabalho de uma força F qualquer. Porque a gente sabe que o trabalho ele é dado como F vezes D vezes o cosseno de θ. Não é assim que a gente calcula o trabalho? Só que como é calculado o trabalho, na verdade? O trabalho ele é um produto escalar da força e do deslocamento promovido. Então, isso aqui, ó, é o que a gente chama de produto escalar, tá? Então, se eu pego a força escalar deslocamento e faço o produto deles, eu vou encontrar o trabalho como sendo calculado, então, por F vezes D vezes o cosseno de θ. Tá bom? Então, isso aqui não representa um vetor. Ele representa uma grandeza escalar, tá bom? Então, por isso que aqui, ó, esse meu Rzinho ficou sem a setinha em cima, porque ele representa uma grandeza escalar, tá bom? Então, é isso. Agora, como seria o produto que a gente chama de produto cartesiano de vetor por vetor? Aí, nesse caso, o produto cartesiano de vetor por vetor, ele é representado como uma multiplicação sendo um xzinho, e o resultante dele, obrigatoriamente, também é um vetor, tá? Então eu vou fazer, quando eu falo do produto cartesiano entre dois vetores, eu estou representando isso aí de modo que o módulo do vetor resultante vai ser dado sempre da seguinte maneira. Vai ser dado como o U vezes o V vezes o seno de θ. Quem que é esse θ? De novo, é o ângulo formado entre o vetor U e o vetor V determinado. O detalhe aqui importante é o seguinte, que o produto R cartesiano do U por V, ele é diferente do que a gente chamaria de S, que seria o meu cartesiano de V por U, tá? O módulo fica o mesmo, o módulo é o mesmo, mas a direção e o sentido desses dois vetores aqui, ó, são distintos. Na verdade, o sentido deles vai ser distinto, né? Então eu vou falar que um vetor é diferente do outro em termos vetorial, tá? Porque em termos de módulo, o módulo de R é igual ao módulo de S. Então cuidado com isso, hein? O valor numérico é o mesmo, porque eu calculo com essa formulazinha aqui. Mas a direção a direção se mantém a mesma, mas o sentido, eles são opostos, tá? Então, eles têm sentidos opostos. Então, eles têm mesmo módulo, mesma direção, mas sentidos opostos se eu fizer o U cartesiano V ou o V cartesiano U. Essa ordem aqui, ela é importante no caso do produto cartesiano. E aí, eu vou apresentar para vocês qual é essa diferença. Quando você tem um plano cartesiano qualquer, tridimensional, ele vai apresentar três eixos.
Quais são esses eixos? O x, o y e o z. O x a gente sabe que a representação dele no x está representado pelo izinho, né? O y ele é representado pelo j. Isso está lá na primeira aula, que é a introdução de vetores. Se você não assistiu, vale a pena você também investir um pouquinho de tempo e assistir aqui no canal essa aula de introdução de vetores, que lá a gente fala da decomposição de vetores e fala também dos vetores unitários, que é o i, o j e, no caso do eixo z, o k. O que acontece? Quando eu faço a multiplicação do vetor x no vetor y, eu uso o que a gente chama de regrinha da mão direita. O que é? Eu vou pegar o eixo x e vou levar no eixo y. Para onde aponta o meu polegar? O meu polegar está apontando para cima. Então, o meu resultante vai estar sendo um vetor que está no eixo z. Se eu fizer agora o contrário, se eu pegar o y e levar no x, agora o meu polegar aponta para baixo. E aí, no caso, eu teria o valor do meu resultante sendo para o eixo z, só que apontando para baixo, no sentido oposto. Então, se eu faço i vezes j, vai dar k. Mas se eu fizer j vezes i, vai dar menos k. E é isso que eu estou dizendo aqui, ó, o vetor acaba ficando oposto aqui. Então, existe uma regrinha básica que a gente pode usar, que é o seguinte: se eu faço i vezes j, ele vai resultar em k positivo. Agora, se eu faço j vezes o i, eu estou girando no sentido horário. E no j vezes o i, no sentido horário, eu vou resultar aqui, ó, num valor que seria menos k. Então, é essa a ideia que a gente tem. Lembrando que i, j e k são os vetores unitários nas direções respectivas de x, y e z, tá bom? Então, se a gente pudesse fazer um resuminho aqui rápido dessa tabelinha, seria assim, ó. Se eu faço i vezes j, eu vou encontrar k. Se eu faço j vezes i, eu vou encontrar menos k. Aí a mesma coisa, se eu fizesse, por exemplo, i vezes k, eu estou girando no sentido horário. Então vai dar i vezes k, vai dar menos j. Ou seja, ele estaria apontando lá para o fundo assim esse vetor, ó. Se eu fizer o valor de i vezes k. Porque eu estaria pegando o x e levando no z, né? Se eu pego o x e levo no z, se eu fizer a regrinha da mão direita, levando a palma da mão do x para o z, eu estou chegando lá no meu vetor menos j, né? Então é isso. Tem que tomar cuidado, então, com a diferença entre produto escalar e produto cartesiano. O módulo do produto cartesiano vai ser sempre dado por o módulo do primeiro vetor vezes o módulo do segundo vezes o seno de θ. E se eu tivesse, no caso, um produto escalar, ao invés do seno, eu ia usar o cosseno para poder resolver. Mas é isso, tá? Então, queria agradecer a atenção de todos, dizer que vocês precisam praticar um pouco dos exercícios aí para poder trabalhar um pouco mais essa ideia, tá? Agradecer aí a atenção, dizer que nós temos aí nosso Instagram, que é @physiquesgo, e o nosso canal aqui no YouTube, que é youtube.com/physiques. Gostaria que vocês se inscrevessem no canal, ativassem o sininho da notificação para sempre que tiver conteúdo novo, vocês receberem aí, tá? Valeu, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.